E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre motivação para um público cada vez mais jovem. A gente está falando aqui de um público ali 11 anos, 12 anos. Você imagina, essa turma já está precisando de palestra motivacional. O que está acontecendo? Esse é o assunto de Utilidade Pública de hoje, com o coach e professor Gustavo Sancho e também com o Patrícia Pinato, psicólogo psicanalista. A gente estava avaliando, na verdade, alguns pontos, assim, para a gente tentar entender, né, por que essa turma já está precisando dessa palestra motivacional. Tem um outro ponto, Patrícia, que você estava conversando até antes da gente começar a gravar a entrevista, que acho que precisa ser considerado, professor, as crianças, elas estão tendo tão acesso a tudo, e assim, por mais que elas não desenvolvam atividade, mas ali, aquela atividade está ali na internet, e aí elas têm acesso ao que elas querem, a hora que elas querem, justamente por conta dessa facilidade de acesso, muitas vezes até para compensar, e mais uma vez a gente não está criticando, que às vezes a gente sabe que os pais precisam trabalhar, às vezes as crianças, essa é a opção, entendeu? Não dá para você, a liberdade é vigiada, mas não dá para você tolher 100%, até porque você não tem como fugir dessa realidade. Mas, assim, ter tudo a qualquer hora não desmotiva também? Tipo assim, o que vai me desafiar? A gente vem de uma geração agora onde eles são super protegidos. Então, nós tivemos já uma geração onde as crianças não tinham voz, houve um processo aí histórico, e aí a gente não vai entrar nesses detalhes, mas hoje existe uma geração super protegida. Então, primeiro, para ele entender que matemática, por exemplo, eu não gosto de matemática, mas eu preciso passar por aquele processo de matemática, aquilo é extremamente frustrante. Então, falamos de novo do quê? Da baixa resistência à frustração. Então, eu simplesmente abandono. Quando eu tenho tudo, quando não me falta nada, eu não tenho desafio. Eu vivo falando para os pais no consultório, a necessidade é uma coisa importante. Deixe ele desejar alguma coisa, deixe ele brigar por aquilo, brigar no sentido de ir atrás, de se desafiar, entender que aquilo é importante. Aí sim começa a fazer sentido. E a frustração começa a fazer sentido. Aí eu sei que eu vou estudar história, que eu adoro, biologia, que particularmente eu amo biologia, mas vou estudar matemática porque eu tenho que passar por esse processo. Eu entendo o processo de frustração, eu entendo o processo de ganho, de perda, entendeu? Porque senão eu simplesmente desanimo e não estou motivado mesmo. Aí eles não se sentem desafiados a isso, né? Não. Eles relaxam e tipo, não, chega no final eu faço um reforçozinho ali e consigo passar, e aí eu vou deixando tudo para o final. Tanto que é muito recorrente você ver em sala de aula, no quarta unidade, vamos dizer assim, aí você vê alunos em sala, todo mundo pilhado estudando, porque agora é a hora que eu vou precisar. Sendo que sim, que está sendo trabalhado lá desde o começo do ano. E os assuntos lá do começo do ano que eles não levaram a sério, quando for precisar na vida, né? Como é que vai funcionar? Agora só na quarta unidade que eu vou estudar. Então você percebe que quando realmente chega a hora do desafio, eles encaram e eles dão resultado, porque é a hora do vamos ver. Que é a necessidade. E aí no começo que você tá tranquilo, não, agora não preciso estudar, então essa aula eu vou dormir, essa aula eu vou ficar no celular. E aí vai essa desmotivação, né? E aí todo mundo é um ciclo ruim, porque até o próprio professor se desmotiva de entrar na sala de aula e você tentar provocar os alunos e você vê os alunos dormindo, você vê os alunos desmotivados, aí isso desmotiva o professor. Tanto que eu falei, eu apresentei para eles o ciclo da procrastinação, que é esse ciclo do não gosto, a aula vai ser chata, não faço, minha nota vai ser ruim. E também o outro ciclo, que é o ciclo do sucesso, é o ciclo do quando eu já acordo pensando o que eu vou fazer, eu faço acontecer, vem minha nota e eu quero mais. E aí você perguntava para eles, qual ciclo você se encontra? Você percebia que muitos olhavam com aquela cara de eu tô no da procrastinação, mas eu não vou assumir que tô no da procrastinação, sabe? Eu não vou dizer que eu tô, mas eu tô. Então, essa interação, esse jogo com eles de tipo, o que é que vocês podem fazer? Eu dei uma dica para eles que eu uso hoje no meu dia a dia, que são 3 palavrinhas mágicas, vamos dizer assim, que eu falo, que é o parabéns, o calma e a evolua. E o parabéns é uma palavra que tem um impacto muito grande. É muito difícil você falar para alguém parabéns e você não sorrir. Quando você vai dar parabéns para alguém, você já tá sorrindo. Então isso já leva a sua energia do seu corpo para cima. É o reforço positivo, né? E aí eu falei, quantas vezes vocês se dão parabéns? Às vezes o aluno chega em casa com a nota alta e o pai não dá parabéns. Não, é obrigação. Fala assim, não fez mais do que sua obrigação.
Pô, imagina pro aluno, ele superou um desafio, que é o que a gente tava falando de ter o desafio. Ele venceu aquele desafio com uma nota 10 e chegar em casa, ouvir do pai, você não fez mais que sua obrigação, por minha energia, vai lá pra baixo, então eu quero ouvir um parabéns. Independentemente de idade. Independentemente de idade. Então, o parabéns é uma palavrinha chave, assim. Então, eu ensinei pra eles, ó, se deem mais parabéns. Seu amigo, olhe pro lado. Então, a gente fez na hora uma dinâmica bem legal, que eu falei, olha pro amigo do lado, dê parabéns. E aí, todos parabéns, tal, aquela coisa de criança. Aí eu falei, eles adoram. quantos não sorriram quando deram parabéns? Aí todo mundo ficou, eu falei, claro, porque o parabéns traz uma coisa boa. A gente fala do calma também, que é essa coisa da frustração. Pô, me frustrei, mas calma. Eu ainda tenho uma segunda etapa, eu ainda posso fazer melhor. Não adianta eu ter uma nota ruim e me jogar lá pra baixo e... Não, calma, eu posso melhorar. E por último, a palavrinha que é o evolua, que eu acho que é uma coisa que falta muito na vida deles, é do pensar em evoluir, pensar em uma meta, pensar em querer mais, seja de maneira lúdica, mas seja porque eu gosto. E esse evolua tem que ser dado por cada um. Não adianta eu chegar e falar para os meus alunos, ó, evoluam nisso. Eles vão sentir a obrigação, eles têm que fazer essa reflexão. Não foi, na verdade, desenvolvido essa necessidade ao impulso. Até porque as informações chegam de qualquer forma. E, assim, uma coisa é você receber informação, outra coisa é você ter, por exemplo, o amparo né, de profissionais que te desenvolvam um senso crítico, te ajudem a desenvolver um senso crítico diante dessas informações. E aí você vê muita coisa dessa questão do estudo também. A horário de estudo, quantas horas eu tenho que estudar? Aí você vai, às vezes, na internet e tem lá um site falando para concurseiro, que a gente sabe que o nível de conteúdo é muito alto, o nível de maturidade vai ser mais alto, e fala assim, você tem que estudar 10 horas por dia. Às vezes você pega uma criança de 12 anos que lê isso e já tá pilhada, e fala, caramba, eu também tenho que estudar 10 horas por dia. E aí você imagina uma criança de 10 anos, 12 anos, estudando 10 horas por dia. Até porque elas estão que sendo sobra, hoje, né? elas estão sendo hoje educadas, e eu estou dizendo assim, educadas, para pensar no amanhã. Então, assim, elas não estão parando para curtir hoje. A criança hoje não é mais criança, ela não brinca como criança. Hoje ela tem agenda de adulto, ela pensa como adulto. Hoje você vê, por exemplo, nessa palestra aí, você deve ter visto ou depoimentos, ou no seu dia a dia mesmo, de crianças com preocupações de adolescente, adolescente com preocupações de adulto, e daqui a pouco, ou já tem também, né? E vocês é como dizer que vocês estão aí em mais contato do que eu, crianças com preocupação de adulto. Entendeu? Crianças com patologias de adulto. Mas a gente vai falar sobre essa patologia, bem lembrado, Patrícia. Daqui a pouco a gente volta já 2 minutos.